Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu vim aqui falar de Vasco. E aí, Valdívia pode ser o camisa 9 do Vasco nesse restante de temporada? Bom, antes de eu debater esse tema aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações para você receber sempre vídeo. Isso ajuda bastante aqui no trabalho, beleza? Bom, mas para a gente entender se o Valdívia pode ou não ser o camisa 9 do Vasco nessa temporada, a gente precisa primeiro entender o que o Luxemburgo espera hoje desse centroavante do Vasco. Nos últimos dias surgiram muitos nomes especulados como possíveis reforços do Vasco. Inclusive já fiz um vídeo aqui analisando o Thiago Reis, o Anangonó, o Carlos Garcês, outro equatoriano, o Edson Cariús também, que chegou a ser especulado na semana passada. E eu trouxe alguns números ali de gols de cada jogador para a gente ter uma noção do que cada um tem feito durante a carreira e o que poderia render no Vasco caso algum desses fosse contratado, com exceção do Thiago Reis, que hoje já está no Vasco, já é o centroavante do Vasco. Mas a grande questão é que o Luxemburgo, nas últimas partidas, tem, na verdade, procurado um falso 9, ou seja, aquele centroavante, aquele jogador mais avançado, mas com qualidade para retornar, para criar pelo meio, para flutuar ali pela intermediária ofensiva, para se aproximar dos pontas. O Vasco joga com o Rossi pela direita, o Marrone pela esquerda, e muitas vezes esses jogadores ficam isolados exatamente porque o centroavante tem pouca mobilidade. Era assim com o Maxi Lopes no início do ano, foi assim com o Thiago Reis também em muitas partidas. O Thiago não é um jogador que cria fora da área, é mais um finalizador de jogadas do que um jogador de criação. Ou seja, esse falso 9 seria um 9 que, na verdade, faz também a função de camisa 10. E é exatamente aí que entra o Valdívia e entra também o teste do Luxemburgo com o Marquinho. O Valdívia foi titular contra o Rio Branco, no amistoso lá no Espírito Santo. O Marquinho foi titular na partida contra o Atlético Goianiense e agora o Valdívia foi titular novamente. O Marrone acabou se lesionando antes do jogo contra o Foz do Iguaçu, que o Vasco disputou agora nesse sábado, venceu por 3-1, 2 gols do Valdívia, inclusive. E o Marquinho e o Valdívia acabaram jogando juntos. No início eles se revezaram ali na posição, mas acabou que o Valdívia terminou mesmo ali o primeiro tempo, quando o Vasco jogou com os titulares, mas como um centroavante, mas fazendo também exatamente essa função que o Luxemburgo cobra, que é de voltar um pouco mais para participar da criação da jogada antes da conclusão. O que o Luxemburgo espera desse centroavante? Exatamente essa flutuação do camisa 9 fora da área, pelas costas dos volantes, para se aproximar e fazer essas triangulações pelos lados e depois entrar dentro da área para concluir. Então são duas fases de participação desse jogador. Quando a bola ainda está ali na intermediária, ali no meio campo, quando ele recua para fazer essa aproximação, para receber um passe do lateral, fazer a triangulação com ponta, até com os volantes que se aproximam bastante, Marco Júnior, Raul, o Richard também entrou bem na área, participou do terceiro gol do Vasco, por exemplo, inclusive num passe do Valdívia para ele, pela esquerda, fazendo uma infiltração, o Pikachu acabou marcando depois. Então é um 9 que participa primeiro como um camisa 10, como um meia central, e depois sim entra na área para concluir a jogada como um centroavante. Talvez o grande concorrente hoje do Valdívia para fazer essa função seja o Marrone. Então você deve estar se perguntando, por que não o Marrone, que é mais alto, que é mais rápido que o Valdívia, para fazer essa função de 9? Mesmo jogando pela esquerda, o Marrone entra na área, o Marrone usa a velocidade dele, ou seja, ele não precisa ser um centroavante para estar dentro da área. O Vasco ataca muito mais pelo lado direito, com o Rossi e com o Pikachu, inicia muito a jogada por ali, são dois jogadores mais baixos de velocidade, que vão bem até a linha de fundo. Então, quando o Rossi e o Pikachu criam pela direita, o Marrone faz o facão, sai da esquerda e aparece no segundo pau. Foi exatamente assim que ele marcou o gol contra o Atlético Goianiense, por exemplo. Cruzamento do Pikachu, o Marrone vem pelo segundo pau e faz de cabeça. E o Marquinho, que era o centroavante, ou esse falso 9 do Luxemburgo nessa partida, estava ali no primeiro pau, esperando também o cruzamento. Então a jogada se desenrola pelo lado, normalmente pela direita, e o Marrone fecha pela esquerda. Esse falso 9 fecha mais pelo primeiro pau e chega mais um ou dois volantes para concluir a jogada, um dentro da área, um mais esperando a sobra. É assim que o Vasco tem funcionado atualmente. Só que o Marquinho não conseguiu render em nenhum dos dois jogos que ele fez. É uma função que ele nunca fez na carreira. Já fiz análise dele aqui no Fluminense, no Figueirense. Ele sempre atuou mais como um meia, como um segundo ou terceiro homem de meio campo, vindo de trás, se projetando à frente, nunca recebendo de costas essa bola ou se movimentando. Até porque o Marquinho passou 2 anos sem atuar.
É muito mais complicado para ele ter essa mobilidade ali. O próprio Valdívia se lesionou em 2015, teve muita dificuldade, vem tendo ainda dificuldade para se firmar nas outras equipes, exatamente por causa dessa condição física. É difícil para o jogador retomar de um dia para o outro a mesma condição que ele tinha antes de uma lesão. A diferença é que o Valdívia tem 24 anos hoje e o Marquinhos tem 32. A recuperação física é muito diferente. Mas voltando ao Marrone, o que eu falei aqui, o Luxemburgo espera desse camisa 9, que pode ser um 10, essa participação no passe, nessa triangulação, e isso não é uma característica do Marrone. O Marrone é um jogador de velocidade, que busca a jogada no 1 contra 1, busca a linha de fundo, é um jogador alto que ajuda no jogo aéreo também, mas não é um grande passador, não é um grande finalizador de média distância, que é uma das características do Valdívia, e que por trabalhar nessa zona ali, as costas dos volantes, de frente para os zagueiros, vai ter essa oportunidade, vez ou outra, de finalizar da entrada da área. Ele acabou fazendo um gol da entrada da área, só que de falta, mas mostra bem a qualidade que ele tem nessa batida na bola de média distância. A grande questão, então, desse 9 não é quem faz mais gols, quem aparece melhor dentro da área para concluir, mas sim quem participa melhor da construção das jogadas. Quem tem essa qualidade para recuar um pouco e ajudar nessa transição para não sobrecarregar só os volantes. Alguém com um pouco mais de qualidade técnica para fazer esse passe, para fazer essa triangulação, para se aproximar e conseguir também chegar à frente. E entre os nomes testados até agora nessa função, o Valdívia foi quem se saiu melhor. E não só pela atuação contra o Foz do Iguaçu. Ele já havia entrado bem contra o Atlético Goianiense no segundo tempo, mesmo o Vasco caindo muito de produção na etapa final. Ele foi bem no jogo, já havia ido bem também no jogo treino contra o Madureira. É um jogador que tem crescido bastante nessa pausa para a Copa América. Como eu disse aqui, o Valdívia é um jogador novo ainda, ele tem 24 anos só de idade, sabe fazer gol, tem qualidade. Em 2015, pelo Inter, que foi o ano que ele despontou, ele marcou 19 gols naquela temporada, chegou a ser o camisa 10 da seleção olímpica, tinha tudo para disputar as Olimpíadas e acabou sofrendo uma lesão, inclusive jogando pelo Brasil mesmo. Ele vinha numa ascensão muito boa na carreira e a lesão acabou atrapalhando. Essa pausa parece que tem sido fundamental para ele recuperar exatamente esse condicionamento físico, recuperar a confiança. O Valdívia, quando chegou ao Vasco, tinha ficado 6 meses sem atuar. Ele não tinha jogado ainda em 2019, ele estava emprestado para o futebol árabe e tinha retornado ao Inter no início da temporada e não foi aproveitado. Então, quando o Valdívia fez suas primeiras partidas pelo Vasco, na verdade ele estava completamente sem ritmo de jogo. Mas o Vasco precisava ali dar uma resposta para o seu torcedor, precisava colocar as contratações em campo. O Vasco estava na última colocação quando o Valdívia chegou e ele realmente não teve um bom rendimento nas primeiras partidas dele no Campeonato Brasileiro. Agora, readquirindo a forma, o Vasco tem trabalhado muito forte a parte do condicionamento físico nessa pausa, ele tem mostrado um futebol de maior qualidade, inclusive fazendo essa função de 9, que ele tem menos obrigações defensivas, ou seja, ele precisa voltar menos para marcar, então ele consegue dosar um pouco ainda a energia para atuar melhor. Então, se for para o Vasco ir no mercado e pegar um jogador do segundo, terceiro escalão sul-americano, como tem sido esses nomes especulados no Vasco hoje, jogadores que estão brigando pela artilharia no Campeonato Equatoriano, às vezes nem brigando pela artilharia. Já falei no outro vídeo aqui, o artilheiro do Campeonato Equatoriano, na verdade, é um paraguaio. Tanto o Anangonó quanto o Garcês estão lá atrás de artilharia, quinto, sexto. Não são nem os primeiros colocados nessa briga entre os goleadores no fraco campeonato equatoriano. Então a maioria desses jogadores que vêm sendo especulados no Vasco, na verdade são tão apostas quanto os próprios jogadores que já estão no clube. Nesse caso, pela situação financeira hoje do Vasco, vale a pena então o Vasco apostar no Valdívia, ou até mesmo podendo utilizar o Marrone. Os dois podem se revezar ali. Então não é questão de você confiar só no Valdívia para fazer esse 9. Até porque para você contratar um centroavante finalizador, um centroavante mais de área, que participa mais da conclusão do que da criação das jogadas, você já tem o Thiago Reis também. Então opções para ataque, o Vanderlei Luxemburgo acaba tendo. Se não for para contratar um jogador que chegue e tome conta da posição, vale a pena sim o Vasco apostar no Valdívia, apostar no Thiago Reis. Dependendo do adversário, o Luxemburgo pode querer variar esse ataque, um ataque mais móvel, ou então optar mais pela bola aérea, pela ligação direta, cruzamentos mais na intermediária e indo menos à linha de fundo, que é o que acaba contribuindo essa função do meia central. Ele participa ali da triangulação, ajuda
nesse penúltimo passe, que é o passe para o ponta fazer o cruzamento. Você tendo um centroavante mais fixo na área, você perde essa triangulação, acaba dependendo mais da chegada dos volantes para fazer essa participação ali junto com o lateral e com o ponta, no caso o Rossi e Pikachu pela direita, tendo a participação ali do Raul também. Então, bem ou mal, o Vasco já tem opções dentro do elenco. Talvez não seja o que a torcida gostaria, não seja do nível que a torcida espera pela história do clube, por tudo que o Vasco representa no cenário do futebol brasileiro, mas são opções dentro da realidade do clube. Não adianta o Vasco contratar um jogador para ser o terceiro reserva dessa posição, mas com as características que o Luxemburgo tem procurado, nenhum desses jogadores que foram especulados no Vasco tem parecida. O Valdívia hoje se encaixa mais no perfil que o Luxemburgo quer, de um 9 que faça também a função de 10 ali na articulação, na construção da jogada e que se apresente dentro da área. Então, diante da realidade do Vasco, do mercado e até das últimas atuações, o Valdívia pode sim ser esse 9 do Luxemburgo.